Daqui a um minutinho o pessoal está acabando de, penso eu, de entrar. Professor, só para que a gente possa alinhar, toda vez que o amigo quiser que eu passe, você vai falar passa? Isso, eu falo. Tá bom, tá. Daqui ao lado a gente vai vendo junto aí. Professor, tranquilo. Vou colocar aqui para gravar já nossa reunião. Perfeito. O professor sabe que a gente está com um canal agora no YouTube, canal lá da Veiga de Almeida. Todas essas nossas lives que todos os professores fazem, a gente tem um canal do curso de administração sobre a coordenação do professor Leonardo Fuerte. Aí é uma forma dos alunos que, de alguma forma, não puderem ver hoje, podem Maravilha. lá ver. Né? É mais uma iniciativa. É mais um instrumento aí. Professor, são 19h30, eu vou ficar aqui. É a hora que o professor se sentir confortável, já pode efetivamente adentrar aí, dar boa noite aí. Vou agradecer aqui a todos os presentes que estão aqui. Mais uma live, agradecer ao professor Durval Meireles, que está aqui, de forma sempre aí muito solícito a dividir, participar do conhecimento aí. Professor Durval, o protagonismo é do senhor. Siga em frente aí, por favor. Tá, pessoal, boa noite a todos. Hoje, então, eu sugeri a gente falar um pouco de empreendedorismo e de ecossistemas de inovação nesses tempos de incerteza, tempos esses que já vinham acontecendo com grandes transformações, mesmo antes desse momento difícil que todos nós estamos passando, que é o momento de pandemia global com crise, crise econômica global, e em alguns países também crise política, como é o nosso caso. Evidentemente que os nossos sonhos nunca poderão ser interrompidos, E os nossos sonhos, dentre eles, é o de virar empreendedor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de incerteza, mesmo em tempos de crise. Então, por isso que eu propus essa apresentação hoje. Nossos sonhos estão vivos e a eles a gente tem como tentar ou virar um grande administrador, um grande empresário, um empreendedor. Isso que é importante a gente estar ligado nas coisas que estão acontecendo, nas transformações, no e-commerce, que já vinha crescendo muito, que agora se estabeleceu como grande canal entre consumidores e vendedores. Bom, pode passar, professor. Então, a gente vive num mundo, já vivia antes da pandemia, em constante mudança. Segundo Schumpeter, que é um grande economista austríaco, atemporal, e ele diz ele, que é o seu carro-chefe, em sua teoria, que as grandes transformações modificam o mundo, e o mundo que a gente está vivendo, em especial o mundo empresarial. Pode passar, professor. Então, aqui tem mais ou menos, de forma muito simplificada, as 5 ondas de Schumpeter. A primeira onda, energia hidráulica, textos e ferro, máquina a vapor, estrada de ferro, aço. Terceira onda, eletricidade, química, motor a combustão, década de 50. Quarta onda, petroquímica, aeronáutica e eletrônica, e o mundo que a gente vive, redes digitais, software, novas mídias, inteligência artificial, algoritmo, E isso é que é importante, a gente não para. E essas grandes transformações, são grandes transformações tecnológicas, mas também grandes transformações no pensamento humano. Pode passar, professor. Então, o mundo está vivendo constante mudança. Já vinha antes da pandemia, nos aspectos de um grande avanço tecnológico, como nós vimos nessas grandes ondas schumpeterianas,
Um novo conceito de cidadão, né? A ética avançando muito no mundo, as questões ambientais, a diversidade, a complexidade desse mundo que a gente está vivendo, com essas grandes transformações. Muitas mudanças no mundo do trabalho, né? As companhias, para além dessa globalização, hoje no mundo há toda uma legislação trabalhista mais flexível, né? Permitem o trabalho por projeto, né? Tempo parcial, agora, né, o home office, trabalho de casa, né? Agora as empresas descobriram. Oi. Professor, desculpa, é porque estavam fazendo algum barulho aí, eu acabei bloqueando, eu quis remover o áudio da pessoa e removi o nosso. Peço perdão aí. Não tem problema. Pode continuar, professor. Tá, então, voltando um pouco, né? O mundo com grandes transformações, né? Que nós estávamos falando, né? O avanço tecnológico, né? Grande diversidade, complexidade, pessoas muito diferentes, novo mundo do trabalho, né? Com grande flexibilidade, né? Trabalho por projeto, tempo parcial, o MEI, né? Muita gente se transformando, né? Em microempreendedor individual, né? Toda a reforma da legislação trabalhista, tornando muito mais flexível, e agora o trabalho de casa, o home office, né? Que as empresas descobriram que é mais barato, né? Bom, e as organizações também mudando, novas técnicas, atitudes administrativas, né? E um aprendizado contínuo. Essa palavra vocês guardem bem, né? O aprendizado, a gente está sempre aprendendo. Então, a pandemia, crise econômica, traz aprendizado. As empresas vão aprendendo, as pessoas vão aprendendo a conviver melhor com um problema, né? Ou com uma crise. A crise acelera, né? E novas oportunidades, e as empresas vão, então, nesse aprendizado contínuo, que a gente está vivendo esse período do conhecimento, né, do aprendizado contínuo, é importante para todos nós, seja empresas, famílias, etc. Pode passar, professor. Bom, então, o mundo já está ocorrendo, né, grandes transformações, isso já vinha ocorrendo antes da pandemia, e vai se acelerar no pós-pandemia, um processo de fusões e aquisições. Então, há um processo no mundo de oligopolização dos mercados, através desses processos de fusões e aquisições. Se a gente olhar aqui no Brasil, né, a gente tem vários mercados, grandes empresas e poucas, né? São oligopólios no setor de aviação, petróleo, né, automóveis. Então, são grandes oligopólios, né? Os bancos, né, 4, 5 bancos detêm praticamente 90% do crédito no Brasil. Para além disso, a gente tem toda uma economia financeira, um mercado financeiro com grandes aplicadores crescentes, aplicações da ordem de 700 trilhões, incluindo títulos públicos, né? Ações, derivativos, né? Títulos privados. Então, você tem hoje, alocado no mercado financeiro, 700 trilhões de dólares. E o equivalente a um PIB mundial, global, em torno de 85 trilhões de dólares. O que isso leva, né? Quer dizer, eu não estou aqui justificando se isso é ruim, se é bom, eu estou falando que há muito mais recursos aplicados no mercado financeiro em detrimento do setor real da economia. Evidentemente, o que estão fazendo os governos? Os governos estão tentando, ao diminuir os juros, né, deixar quase praticamente zero. Até aqui no Brasil, a gente está com uma taxa de juros de 2% ao ano. É recorde, nunca tivemos essa taxa. Para que as pessoas saquem esses recursos do mercado financeiro para investir no setor real da economia. E
o que acontece é que esse dinheiro continua no mercado financeiro em operações que foram criadas e, de fato, elas dão muitos recursos, muito retornos àqueles indivíduos que têm muito dinheiro, né? E aqueles que sabem operar no mercado acionário também. Isso é até bom para as empresas. Se fosse só ações, mas tem um mercado todo de títulos, né, de derivativos que são muito arriscados, muito especulativos, que não fazem tão bem como o mercado acionário para as empresas. Bom, pode passar, professor. Para além dessas mudanças, né, que a gente está colocando aqui, a gente tem um encurtamento dos processos de crise do capitalismo, né? Isso já vem ocorrendo desde a Grande Depressão, mas as crises no século XX, elas tinham assim uma periodicidade maior. Agora, as crises econômicas, elas vêm cada vez acontecendo num período mais curto. Você vê a crise da Grande Depressão, depois nós tivemos alguma crise do choque do petróleo, né? Década de 80, depois a crise da dívida externa, crise dos tigres asiáticos, e agora tivemos a última crise, já no século XXI, dos títulos hipotecários americanos, que passou para o setor bancário e financeiro e depois para o setor real da economia, levando, em 2008, a uma queda no PIB global também. Mas essa crise foi rapidamente superada, porque o governo americano interviu jogando muitos dólares no mercado. Mas essas grandes transformações que nós vimos há pouco, elas continuam, independentemente do que está acontecendo. E o que aconteceu esse ano é que nós tivemos uma pandemia global, nunca vista antes, pelo menos para as novas gerações, né? E uma crise política do século XXI. Né? A gente tem essa combinação de crise sanitária com crise econômica e crise política, né? Você vê a guerra política, né? A guerra comercial, Estados Unidos-China, Estados Unidos-Rússia. Então, a gente tem essa crise, né? E a gente está vivendo um mundo com essas grandes transformações, um mundo cada vez mais complexo, um mundo cada vez mais caótico. Por isso, eu trouxe para vocês, para a gente pensar, pode passar, professor, um pouco no caos que a gente está vivendo. Ah, professor, mas é um caos arrumadinho. Como eu falei, as empresas, as pessoas, né? Nós todos vamos aprendendo a conviver com isso. Com isso o quê? Com esse estado de coisas que a gente está vivendo. E o que é esse estado de coisas? Aprendemos a viver no isolamento social, aprendemos a trabalhar de casa, aprendemos a fazer compras de casa, né? O e-commerce já vinha crescendo, cresceu muito, as empresas estão se tornando cada vez mais virtuais, né? As pessoas cada vez mais trabalhando de casa, home office, reuniões virtuais, né? Educação virtual, educação à distância, produção, enfim, a gente está vivendo esse novo momento. E é um pouco dessa complexidade que já vinha ocorrendo dessas grandes transformações ao longo do tempo. Então, a gente está vivendo um pouco esse caos. E eu trouxe a teoria do caos e da complexidade justamente para a gente analisar o que aconteceu. Pode passar, professor. O que é a teoria do caos? É uma das leis mais importantes dada por Edward Lorenz, né, que foi um grande engenheiro, e ele calculava as previsões climáticas, né, e, no máximo, num programa matemático muito importante, e ele sabia que, para além de 15 dias, era muito difícil calcular o que ia acontecer no clima, né? Ainda mais com essas mudanças climáticas que a gente tem vivido. Então, até 15 dias ele conseguia prever. Depois disso, ele estudou que era praticamente impossível você prever o que iria acontecer. Então, o que é a teoria do caos? É uma das leis importantes, né? Presente na essência de quase tudo que nos cerca. E a ideia central do caos é que uma pequenina mudança no início de um evento qualquer pode trazer
consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Por isso, são eventos imprevisíveis, caóticos. E o Eduardo Lorenz estudou bastante isso. Então, a gente trazendo a teoria do caos do Lorenz para hoje, o que aconteceu? Será que alguém, em janeiro de 2020, previa o caos instalado pela pandemia e que esse caos, o bater das asas, a pandemia lá de Wuhan, na China, se estenderia rapidamente de janeiro para março e se instalaria de forma global no mundo? Isso é para vocês verem como o mundo mudou. A pandemia antiga, né, que foi do H1N1, né, do influenza, demorou a chegar em outros países. Agora não, o mundo é global. As pessoas se movimentam pelo mundo. Então, a pandemia se instalou rapidamente, como se o bater de asas de uma borboleta na China tivesse transformado o mundo. E transformou. E transformou o mundo. A nossa vida não vai ser mais aquela que era em janeiro de 2020. Não é mais. A vida das empresas, né, o mundo. E para a gente viver nesse caos, podem ocorrer outras crises, sejam elas de saúde, sejam elas econômicas, né, políticas, nós temos que aprender a conviver com isso. Né? Aprender, como eu falei antes, no aprendizado contínuo, constante. E, para isso, é que o empreendedorismo é a solução. Pode passar, professor. Por que é a solução? É o aprendizado constante, o aprendizado para a vida toda. Antigamente, a gente aprendia para trabalhar. Tinha uma época que a gente estudava, tinha uma época que a gente trabalhava. Agora, professor Celso, não dá, e pessoal. Agora o aprendizado é para a vida toda. Por quê? Porque a gente vive aprendendo. E por que essa metáfora? Olhem bem para ela. O que ela quer dizer? O gestor, o empreendedor, o colaborador, quem quer que seja, ele tem que se virar. É como um surfista na onda. Ele vai se adaptando à onda. Se você errar, desequilibrou, você cai. Então, essa metáfora do surfista, daquele que vai se adaptando à onda ou às ondas, seja a onda da pandemia da saúde, a onda da crise econômica, a onda da crise política. O empreendedor, o gestor, ele tem que aprender a lidar com essas ondas, para não cair, não desequilibrar. Então, essa metáfora da teoria do caos, da complexidade, daquele gestor que não para de aprender nunca. Por isso, conhecimento, né? O estoque de conhecimento é cada vez mais importante. Quanto mais vocês assistirem essas lives, quanto mais vocês estudarem, por quê? Porque o conhecimento, professor e alunos, é o ouro moderno, é o conhecimento que vai nos tirar dessas ondas. Então, é o surfista aprendendo, fazendo, né? O chamado learning by doing, aprendendo, fazendo. Por isso, a importância, pode passar, professor, do ecossistema de inovação que eu vou entrar agora. Existem vários ecossistemas. O ecossistema inovador, ele vem dessa triple hélice tripla, que se chama universidade. O que é universidade, professor? É da onde sai o conhecimento. Empresa, que produz o conhecimento, transforma o conhecimento em produtos e serviços. E o governo, apoiando. Apoiando como? Diminuindo impostos, dando subsídios, doando terrenos, para que haja essa aproximação entre governo, dando bolsas de estudo e empresas. Aí você fala assim, professor, mas isso é antigo. É antigo. Esse ecossistema, ele é muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. No Brasil,
a gente está longe de ter uma proximidade universidade-empresa. A gente está tentando construir isso há anos, né? E quais são as formas mais inovadoras, mais empreendedoras da gente se tornar um gestor empreendedor? É a gente estar dentro de uma universidade, a gente está estudando, a gente aumentando o nosso estoque de conhecimento e tendo oportunidade de criar uma empresa, né? De trabalhar uma empresa, uma startup, e ter apoio do governo, ter uma política constante de apoio, isenção de impostos, né? Bolsas para os estagiários, enfim, é isso que acontece. E aonde que isso acontece no Brasil? Nos ecossistemas de inovação, sejam eles ligados a universidades públicas e privadas. Então, hoje, eu trouxe para vocês para a gente falar um pouco desse ecossistema de inovação. E eu vou começar, dentre vários ecossistemas de inovação, vou começar a falar de um deles, que pode passar, professor, que são as incubadoras de empresas, né? O que são as incubadoras de empresas? São locais ligados à universidade, né? E que incubam empresas. Pode passar, professor. Então, são empreendimentos que oferecem espaço físico por tempo limitado para instalação de empresas de base tecnológica ou tradicional, que disponha de uma equipe técnica para dar suporte e consultoria a essas empresas. Então, vocês têm aqui no Rio de Janeiro a incubadora da PUC, a Gênesis, você tem a incubadora da COP, né? Você tem a incubadora da BioRio, o Fundão, por exemplo, a UFRJ, tem um parque tecnológico, tem um ecossistema muito grande de empreendedorismo e inovação. Por quê? Porque a incubadora é o habitat do empreendedorismo e da inovação. É como se fosse uma construção, né, onde vai abrigar em cada salinha uma empresa e a empresa vai se incubando, ela vai aprendendo. Lógico, a empresa participa de um processo seletivo, tem que ter sempre um aluno envolvido, né? E aí incuba a sua empresa e vai ali tentando aprender, tentando melhorar, né? Com incentivo fiscal, por isso a participação do governo, para que saia da incubadora mais fortalecida para encarar o mercado de uma forma mais competente, né? Se você criar uma empresa e for direto para o mercado, você vai ter uma dificuldade enorme. Já na incubadora, o processo é bem mais seguro. Pode passar, professor. Então, isso tudo começou com a empresa, em 1939, com a empresa HP, na Universidade da Califórnia, em Stanford. Vocês sabem que nos Estados Unidos tem um setor do Vale do Silício, que é muito importante, que abriga todas essas grandes empresas que a gente sabe quais são, Apple, Microsoft, Amazon, etc. Né? Esse movimento se expandiu dos Estados Unidos, né, Europa, e a necessidade de criação de postos de trabalho, principalmente para a região de Boston, onde tem o Vale do Silício. Né? Em 1960, internacionalização da ideia do conceito. No Brasil, foi na década de 80, esse movimento cresceu muito até os anos 2000, né? Mais ou menos existiam 384 incubadoras em funcionamento, e depois dos anos 2000 apareceram as aceleradoras. Mas vamos falar primeiro das incubadoras. Como funciona, professor? Pode passar. Então, funciona nessa aproximação de empresas, mercados, sociedade, e tendo a universidade como ponte, como fonte de conhecimento, né? Ali está o conhecimento, você tem que tentar, e a empresa vem para tentar transbordar esse conhecimento para as empresas, para o mercado, transformar esse conhecimento em produto, em serviço. Então, o Brasil precisa dessa aproximação. Isso precisa acontecer no Brasil, e para isso precisa um governo empreendedor também. A gente precisa de um governo sério, empreendedor, que ajude, potencialize as universidades e as empresas nessa aproximação, para resolver os nossos problemas, os problemas do Brasil, que são muito grandes. Pode passar, professor.
Então, tipos de incubadora de base tecnológica. Quando a gente fala base tecnológica, são de origem de pesquisa científica e tecnológica, né? As incubadoras tradicionais são de couro, de moda, tem muita incubadora tradicional, a mista, né? Que mistura de pesquisa tecnológica e empresa tradicional, incubadora social. A incubadora da PUC, na PUC tem várias incubadoras. Tem a Gênesis, que é de perfil tecnológico, muitas empresas de software, de hardware, né? De educação, como também tem incubadora social. É muito bacana o ecossistema da PUC. Não estou fazendo propaganda, evidentemente, se eu fosse fazer propaganda, faria da UVA, né? É óbvio, mas seria muito importante que no futuro a gente pudesse ter na UVA, né, professor Celso? Aí eu já tenho falado com o professor Leonardo, ter uma aceleradora, pelo menos. Fala, professor. Pois é, professor. Aí, o que o professor tem que liderar aí esse curso de administração e tentar aí fazer assim, como professor, uma incubadora, né? Mesmo que seja aceleradora, que é o que eu vou entrar agora, que é até mais fácil. Né? Quem sabe, eu estou adorando aí saber, quem sabe a gente não consegue, não sei, enfim, teria que ter, como está falando, tem que ter apoio do governo, aí a gente teria que ver. O apoio do governo ele vem porque não só para legalizar as empresas, como também para dar apoio com base em incentivo fiscal, porque as empresas elas estão começando, elas estão se fortalecendo, então elas vão ser aceleradas ou incubadas, e aí sim, elas ficam se for empresas de software, né, ligadas diretamente, aí tem que ter, fica um ano mais ou menos incubado. Mas se for empresa mais tradicional, pode ficar até 2 anos. Né? Então, pode passar, professor. Vamos lá. Então, e o objetivo das incubadoras, como eu falei, o habitat do empreendedorismo e da inovação, né? O suporte técnico às empresas, alta sustentabilidade das empresas, transferir conhecimento da universidade para a sociedade, contribuir para o desenvolvimento local, inovação dos setores tradicionais e orientação prática e profissional. Então, enfim, a incubadora ela atua dentro da universidade. Então, ali é que sai o conhecimento e vai se transformar em empresa, que vai se transformar em negócio, produto, novos produtos e novos serviços, que são aquilo que a sociedade precisa. Pode passar, professor. Existem algumas classificações, né? Existe a empresa incubada residente, é aquela que está residindo na incubadora. Quando a gente fala em empresa graduada, é aquela que já saiu da incubadora e foi para o mercado mais fortalecida. Então, isso tem um percentual de 80% das empresas que ficam incubadas, elas vão para o mercado e sobrevivem. Já 20% não conseguem sair da incubadora, e aí o nome que se dá é empresas falecidas. Pode passar, professor. Os fatores relevantes das incubadoras é que são considerados, por investidores internacionais, o programa mais bem-sucedido na maioria dos países. E o boom das incubadoras foi na década de 80 e 90, né, do século passado. 87% das empresas que saem de uma incubadora se mantêm no mercado, sobrevivem. No Brasil, as incubadoras são responsáveis pela geração de 32% dos novos negócios. As empresas ou startups incubadas. A taxa de crescimento no Brasil nos últimos anos foi em torno de 60%. E 70% das empresas que saem da incubadora mantêm algum vínculo com a universidade. Normalmente, pelo período que a empresa ficou incubada, pelo contrato, ela retorna uma parte do lucro dela durante aquele período que ela ficou incubada. E ela dá isso com prazer para a incubadora, para que novas empresas, novas startups incubadas possam ter sucesso como elas tiveram. Pode passar, professor. Na última pesquisa que foi feita pela Associação dos Parques Tecnológicos, né, e das incubadoras e aceleradoras, haviam, em 2017, 363 incubadoras ativas, das 405 identificadas. Né? A maioria é associada à Amprotec.
64% estão ativas, e a maioria na região sul e sudeste. 70% das incubadoras possuem uma política de inovação formal. O tempo médio de incubação nas 121 incubadoras é de 28 meses. Então, nas incubadoras ficam praticamente 2 anos. Se não sair da incubadora em 2 anos, mais ou menos 70 saem e têm sucesso no mercado, são as empresas que falecem, né? E a maior parte das incubadoras nacionais é de pequeno porte, mais ou menos 10 empresas incubadas. Tem algumas incubadoras que abrigam até 30 empresas, mas isso é uma ou outra, tá? Pode passar. Então, os resultados são esses, né? Número de empresas incubadas era de 3.000 empresas agora, não é de incubadoras, tá? Número de empresas incubadas, 3.694, que geram 14 mil postos de trabalho, recolheram 110 milhões em tributos, mesmo com incentivo fiscal, e faturaram em torno de 550 milhões. Empresas graduadas, aquelas que saíram das incubadoras e foram para o mercado, 6.143 empresas, geraram 56 mil postos de trabalho, recolheram 3,6 bilhões em tributos e faturaram 18 bilhões em 2017. Pode passar, professor. E a taxa de sobrevivência média das empresas incubadas após um ano de saída da incubadora é de 84% e 69% após 5 anos. Então, você vê o sucesso desse movimento das incubadoras. As empresas incubadas depositaram 432 patentes em 2 anos. Então, você vê que é um ecossistema de inovação. 387 negócios de impacto foram apoiados nas incubadoras. As incubadoras captaram de agências de fomento 53 milhões de reais. Além disso, captaram de investidores anjos e fundos de capital quase 65 milhões. Você vê que muitos investidores aproveitam as startups incubadas, né? Então, em 2017, havia 617 negócios com alto grau de inovação incubados em 93 incubadoras associadas à tecnologia. Então, é um ecossistema muito empreendedor e inovador as incubadoras de empresas. Tá? Pode passar, professor. As startups que ficam incubadas, são empresas, né? Ou na incubadora ou na aceleradora, que a gente vai ver depois, são consideradas empresas novas de base tecnológica, possuem inovação tecnológica, os fundamentos de sua estratégia competitiva. Com principais características, uma startup tem o caráter de uma organização com potencial de rápido crescimento para atuar em um ambiente de extrema incerteza em busca de um negócio escalável e repetitivo. Eu posso dar 1000 exemplos aqui de startups que tiveram sucesso, mas eu vou falar das principais. Uber, não é isso? iFood, Rap, isso foram startups que saíram de uma incubadora, de uma aceleradora, e hoje são empresas globais. Airbnb e outras que foram incubadas ou foram aceleradas e hoje são empresas globais que valem milhões, bilhões de dólares. Pode passar, professor. E as aceleradoras, diferentemente das incubadoras, mas também fazem parte desse ecossistema de inovação, elas cresceram, esse movimento das aceleradoras de empresas cresceu muito já nos anos 2000, no século XXI. Então, o grande crescimento das incubadoras foi na década de 80 e 90. Já o crescimento das aceleradoras é no século XXI, é agora. Então, as aceleradoras são formadas por grupo de pessoas, empresários ou empreendedores experientes que prestam serviço, espaço, escritório, orientação, redes de contato, serviço de gestão e experiências em empresas nascentes, as startups, a fim de ajudá-las no que for necessário, mentorias, para terem sucesso nas primeiras fases dos empreendimentos. Tem muitas aceleradoras no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, não é? Se vocês pensarem, não sei se vocês assistem aquele programa Shark Tank, né? Navegando com os tubarões, são os empresários que
escolhem, selecionam as startups para poder acelerá-las, as empresas. Então, esse programa Navegando com os Tubarões, Shark Tank, é um exemplo vivo de apoiadores dessas empresas. Pode passar, professor. Então, aceleradoras são organizações que surgem tendo como modelo prover serviços, mentoria, infraestrutura, rede de contatos e expertise na gestão e criação de novos negócios. Na América do Sul, as aceleradoras ganharam importância e atualmente integram esse contexto de ecossistema de empreendedorismo e inovação. Há um projeto no Porto do Rio de Janeiro, em sede brasileira, fábrica de startups no Rio de Janeiro. É provável que ainda saia na pós-pandemia. Então, o que é um ecossistema? Você tem hoje, em algumas universidades, você tem um parque tecnológico, como tem no Fundão, você tem incubadores, você tem aceleradores, você tem a universidade. Então, você tem esse ecossistema de inovação e gerando muitas empresas inovadoras, um grande potencial de crescimento. Pode passar, professor. Então, em um estudo empírico realizado nas aceleradoras, elas contribuem para o desempenho de empresas, startups, nos programas de aceleração. Concluíram que esse processo, embora contribua para o desenvolvimento de desempenho do negócio, ainda é muito incipiente, e só acontece quando há essa combinação complexa de capital humano, redes e experiência, e que deve ser construída ao longo do tempo. Pode passar, professor. Então, hoje, nesse panorama de 2017, há 57 aceleradoras ativas, de 80 identificadas no Brasil. 29 aceleradoras brasileiras responderam a essa pesquisa. Com relação à associação, à Amprotec, 62 são associadas. 75% estão localizados na região sul e sudeste. Você vê que as regiões sul e sudeste do Brasil é onde esses ecossistemas... Isso não quer dizer que não tenha no norte e nordeste. Por exemplo, no Porto de Recife, tem um ecossistema bastante interessante de inovação, com aceleradoras, incubadoras, universidades. Então, mas nas regiões sul e sudeste é onde se encontra a maior parte das incubadoras brasileiras e aceleradoras brasileiras. Pode passar, professor. Então, 55%, pulou uma, das aceleradoras investem nas startups por meio de mútuo conversível em participação societária. Normalmente, o grande empresário, ou o anjo, enxerga numa boa empresa, startup, com um percentual grande de inovação, investe e se torna sócio daquelas startups e aproveita para acelerar a empresa injetando dinheiro. O valor médio varia, normalmente vai de 50 mil a 200 mil. Hoje existem 2.028 startups que foram aceleradas no Brasil. Faturaram em torno de 473 milhões de reais, recolheram 94 milhões em tributos e geraram 4 mil postos de trabalho direto. Esse movimento tem crescido muito, é uma forma, tanto as incubadoras teve um movimento muito grande na década de 80 e 90 do século passado, como agora, depois dos anos 2000, o movimento das aceleradoras tem crescido muito. Mas não é só isso. Você tem um movimento das incubadoras, das aceleradoras, dos espaços coworking. Existem muitos espaços coworking, mas tem muitos espaços hoje que são alugados para que as startups possam se estabelecer, independentemente delas terem uma sede. Por isso que é importante essa economia digital que tem crescido muito. Hoje tem empresas que alugam determinados espaços para se instalar, não precisa mais você comprar um espaço ou alugar um espaço. Então, você só ocupa aquele espaço durante um certo tempo. É como um processo de incubação e aceleração. As empresas são virtuais, professor. Então, a gente está lidando hoje com esse mundo em constante mudança,
é um mundo em constante transformação, é um mundo caótico, é um mundo complexo, é difícil de entender, mas as empresas, as pessoas, os empreendedores vão se com um aprendizado contínuo, como aquele surfista surfando na onda, vão se adaptando a essas ondas e vão tentando sobreviver, tentando inovar, com muito empreendedorismo, muito conhecimento. E é o que falta no Brasil, essa integração, essa aproximação. Para isso, temos que ter um governo empreendedor também, né? A gente tem muitos exemplos ruins no Rio de Janeiro, mas quem sabe no futuro a gente vai ter um governo empreendedor para que academia, governo, Estado, empresas e sociedade se juntem cada vez mais para criar esses novos ecossistemas de inovação, para que saiam empresas capacitadas, para quem sabe no futuro a gente ter, professor, deixar de ser um país que exporta e produz somente commodities. Quem sabe no futuro a gente não se torna um país de empreendedores, inovadores, e esses ecossistemas são muito importantes para serem apoiados, para que haja, de fato, a criação de cada vez mais ecossistemas e que o país se transforme num grande ecossistema de empreendedorismo e inovação. Pode passar, professor. Dá para mudar, né, professor? Vamos ver a China, há 30 anos atrás, me parece que ela tinha um estigma, um paradigma de se vender produtos pirateados, produtos de baixa qualidade. Hoje em dia, a China hoje já pode falar que ela vende produtos de grande valor agregado, com empresas digitais aí que estão concorrendo no mundo inteiro, e o Brasil pode, sim, ir nesse caminho, né, professor? Vamos lá, com certeza, professor. Só depende da gente e das novas gerações. Bom, como conclusões, né, eu queria deixar para vocês esse grande sonho, né, que eu acho que é um sonho de todos nós, de ter um país mais empreendedor, mais inovador, um governo empreendedor, um governo que entregue para a sociedade coisas boas, né, que diminua a corrupção, né, que tenha mais ética. E, para isso, a gente tem vocês, as novas gerações, vocês estão vindo com um grande potencial, né? Eu acredito muito em vocês, né? Nas novas gerações. A gente precisa juntar academia, universidade, empresas, sociedade, governos, e a gente tem que transformar esse país. Evidentemente que, apesar desse crescimento todo, seja das incubadoras, seja das aceleradoras, os espaços coworking, né? Dos espaços de ideação, seja do crescimento dos investimentos nas startups, a eficácia desses programas, ainda não foi estudada de forma sistemática, né? Nesse contexto, existe uma necessidade de se conhecer melhor a eficácia e efetividade da contribuição desses programas para a aceleração das startups por meio de follow-up pós-aceleração, ou seja, há necessidade, professor, de pesquisas nessa área de pós-aceleração para saber, de fato, se essas empresas, como nas incubadoras já existe, elas saem do processo de aceleração, vão para o mercado e conseguem sobreviver e ter realmente sucesso. Bom, professor, eu acho que eu já falei demais, foram 45 minutos corridos. Eu estou adorando, professor, deixa eu aqui ajudar. O professor estava colaborar aqui. Sabe o que eu penso, professor? Até então eu tinha muita noção de empresa júnior, que a gente vê lá na Assalto Consultoria, a Uva Júnior, mas para que a gente possa partir, suplantar essa fase, penso que todos que estão aqui, os alunos, têm que ter a parte de o governo precisa ajudar, precisa, mas eu acho que vai muito também do professor, como o professor já falou, que conversou com o professor Leonardo sobre como se criar. A gente precisa que todos que estão aqui ouvindo a palestra do professor seja empreendedor. Procure agora o senhor, procure o Leonardo, me procure. Professor,
Como é que a gente faz? Vamos tentar fazer uma equipe de estudo? Penso que é assim que se começa, né, professor? Eu acho que a empresa júnior é um espaço de empreendedorismo também muito, muito bom, mas não é suficiente. O sonho que eu falei no início é um sonho de o seguinte, é o sonho de ter uma empresa júnior, de ter pelo menos uma aceleradora, ou seja, do aluno de administração, do aluno de engenharia, enfim, outros alunos entrarem na universidade, sabendo que eles podem, na própria universidade, participar da empresa júnior e, por que não, criar uma empresa, criar uma startup, ser acelerada na própria universidade e sair da aceleradora direto para o mercado como empresa. Esse é o sonho, professor, que eu acho que a gente tem que ter. Então, a empresa júnior também faz parte, junto com o espaço coworking, com as aceleradoras, com as incubadoras, desse ecossistema de inovação que eu acho que é muito importante para o Brasil, para o futuro do país e dos empresários e dos empreendedores. Professor, estamos com algumas perguntas aqui. A gente ainda tem uns minutinhos. Eu vou passar aqui uma pergunta do João Daniel. Ele pergunta assim, professor. Perdão, deixa eu ver. Não é do João. Uma pergunta, é do Davi Rabelo. Qual a importância do Sebrae nessas incubadoras, professor? Olha, o Sebrae, ele, de vez em quando, não sei como é que está o orçamento do Sebrae hoje, evidentemente que houve uma queda em todos os orçamentos em função da pandemia, mas o Sebrae também já teve orçamento já teve vários editais do Sebrae para investimento em aceleradora e incubadoras. Tá? Eu sei porque já participei, fiz pesquisa em incubadora, fiz pesquisa em aceleradoras, já fiz parte de júri de empresas candidatas, tanto a incubação, o processo de incubação, como de aceleração. Então, o Sebrae também, além de financiar a própria construção ou instalação de uma aceleradora, por exemplo, ela financia também a instalação de empresas, de startups. Então, é muito importante, e o Sebrae faz parte do ecossistema de empreendedorismo e inovação, sim. Quem foi o aluno? Foi o Davi Rabelo, Vidal. Davi Rabelo, parabéns, Davi. O Sebrae é muito importante nesse ecossistema. Pode ter parabéns. Tá? Muito bem lembrado. Professor, me diz uma coisa, para contribuir. Falou aí do Sebrae. É aquele do Sistema S de tributo, SESC, SESI, SENAI, né? Que me parece que com esses, que até o empresariado que desconta e que tem essa verba destinada aí, é como se fosse aí uma administração indireta, né? São valores que são administrados por esses É lógico que hoje você tem no Senai, tem até a universidade, SESC também, escolas, né? E também tem muito investimento em universidade, conhecimento, ensino técnico também. Mas, assim, pode ser até que eles tenham alguma aceleradora, assim, mas eu vejo assim como grande ecossistemas de inovação, professor, mais a PUC tem vários, seja no Rio de Janeiro, no Sul, tá? Em Santa Catarina, como também a UFRJ tem um ecossistema muito interessante, ou seja, quando eu falo que tem um ecossistema já bem instalado, tem parque tecnológico, tem incubadora, tem aceleradora, tem espaço coworking, tem laboratório de inovação. E veja, a UVA, vamos pensar na UVA, ela tem laboratórios ali já, ela tem empresa júnior, né? Gente, uma aceleradora é um espaço onde você pode ter, por exemplo, cinco espaços, um espaço, por exemplo, uma sala grande, onde a gente possa subdividir e ter 6 espacinhos de espaços de coworking. Ali você pode acelerar 6 startups. Não é difícil. Ali na UVA tem espaço para a gente instalar uma aceleradora. Seria um espaço que fosse contemplado a empresa júnior mais a aceleradora,
e dali o aluno pudesse entrar para estudar administração, depois fazer o seu projeto de TCC, seu plano de negócio, e já fazer uma startup, criar o seu CNPJ, já para ser acelerado, a gente traria, então, é isso que falta, professor, o empresariado, para fazer as mentorias, para se tornarem sócios das startups, o aluno entraria, se formaria e sairia empreendedor, professor. Essa aproximação empresa, universidade é fundamental. E ela se dá via empresa júnior e, fundamentalmente, via aceleradoras ou incubadoras de empresas. Eu concordo plenamente com o professor quando fala que na Veiga de Almeida tem local para se fazer isso, porque é muito grande. Tem. E hoje, mais do que nunca, né, professor? Logo no início da palestra do professor, estava se falando, o professor falou novos trabalhos, home office, né? E uma empresa aceleradora pode tanto trabalhar parte nas instalações da Veiga de Almeida e parte na casa dele. Claro. Seria ali seria um catalisador ali, o local da universidade, para que se pudesse... Pode ser, não tem sala invertida na UVA já? Sim, Então, pode ser numa sala invertida, não precisa ser fisicamente ali, você pode ter momentos em que você utilize essa sala invertida para trabalhar com as aceleradas. Não precisa ficar o tempo todo, você pode escolher um período da semana para trabalhar lá, mas pode ficar virtualmente trabalhando. O fundamental, professor, é o seguinte, aproximar o empresariado. Na hora que você aproxima o empresariado e o empresariado percebe que ali tem um ecossistema inovador sendo criado, com pessoas trabalhando seus planos de negócio, tentando solucionar problemas da nossa sociedade, e ele percebe que ali possa ter empresas inteligentes, importantes, ele vai entrar como sócio e vai ajudar na aceleração da empresa e para botar a empresa para ganhar dinheiro no mercado, professor. Eu já vi vários exemplos, já fui jurado não só para incubar empresas, para acelerar empresas, sou muito envolvido nesse ecossistema. Professor, tem até, se eu não me engano, eu acho que o professor também comentou, tem programa sobre isso, né? Me convença a eu investir na sua empresa. Eu já vi uns negócios. Aí a pessoa vai lá, fala bem, não me convenceu ainda. E é muito legal. Muito bacana. Muito bacana. Professor, eu penso que o senhor tem que liderar lá o curso de administração a quem estiver interessado. Eu já me coloco aqui para ser seu funcionário. E eu vou te pegar mandar os alunos aqui que estão aqui interessados. Tá bom. Só para eu te falar, a minha tese de doutorado, ela é uma tese em que eu fiquei numa incubadora fazendo pesquisa e depois não só entrevistei os empresários incubados, como fiz toda uma pesquisa, né, em questionário virtual, mandei para eles, eles responderam, e a minha tese foi sobre incubadora de empresa, a inovação que surge pela cooperação, pela aproximação empresa, universidade, governo, e cooperação entre as empresas incubadas. Daí sai a inovação. E foi a minha tese de doutorado, para você ver parabéns, doutor. Como eu estou envolvido nisso desde a década de 90, professor. Então, olha, professor, nós já temos aqui uma aluna, adorei a ideia. Giovana, ela é minha aluna, é uma aluna muito participativa. Olha, professor, já estamos aqui chegando já próximo do nosso final, do nosso tempo marcado, que são sempre 60 minutos, o nosso horário. Já agradecendo aqui ao ilustre professor, doutor, aí com essa dessa belíssima de doutorado, agradecendo a todos que estão aqui presentes, que vieram aqui aprender, né? Que, como o professor falou aí, conhecimento não ocupa espaço, a gente tem a melhoria contínua. Já se foi a época que acabei de estudar, fiz a minha graduação e parei, fiz graduação em pós e parei. Não existe mais isso. Não pode parar, né? E o convite aqui, olha, procurem o professor Durval Meirelles para falar sobre aceleradora,
sobre incubadora, ele vai... Tem um livro só sobre isso, que saiu em 2018, é um livro virtual. Eu vou encaminhar esse livro para você, professor Celso. Ótimo, encaminha ele para a gente, professor. Quem sabe eu vou te encaminhar para o teu contato. Olha aí, Maicon. O Maicon está falando, gostei muito da aula, foi bem produtiva. Também adorei, a gente está sempre aprendendo, né? A melhor coisa de eu aqui ajudar os professores é que o que acontece? Estou sempre aprendendo, né? Isso é o ouro moderno, professor. O aprendizado é o ouro moderno. É isso aí. É isso aí. Tá bom, pessoal. Muito boa noite para vocês. Muito prazer em tê-los aqui. Professor, olha, meu muito obrigado, em nome de todos, em nome da universidade, em nome de todos os cidadãos que o professor está compartilhando o seu conhecimento. Pessoal, a todos os alunos aí, meu muito obrigado. Em breve vou estar já emitindo os certificados de todos vocês que estiveram até aqui agora, bem como do professor, dos palestrantes aqui. Meu muito obrigado a todos aí, professor. Um abraço. Vamos estar terminando por aqui. Um grande abraço, professor. Um abraço. Tchau. Tchau.